Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar desse empate do Flamengo contra o Furacão na Arena da Baixada, né? O Flamengo traz de lá um pontinho, resultado até bom pelo panorama da partida, né? A dificuldade que era a partida jogando lá no estádio do Atlético Paranaense, né? O Flamengo trazendo esse ponto, continua com 4 pontos atrás do Palmeiras e agora enfrenta o Palmeiras, né? No sábado no Maracanã. E o jogo foi um jogo onde surpresa zero, né? O Atlético Paranaense começou voando, impôs velocidade com o Speed Mendonça, o Filipinho, o Viveiro, né? Levando um perigo à defesa do Flamengo, com muita velocidade no meio de campo, querendo marcar logo o seu gol. E o Flamengo tentando se adaptar ao piso do campo do Atlético Paranaense, que é um piso sintético, mas é um campo muito rápido. O Flamengo com um time bastante modificado, meio de campo bastante modificado. Hoje jogou o Léo Ortiz, o Saul e o Paquetá, o meio de campo técnico, mas sem entrosamento nenhum. Do que se aproveitava o Atlético Paranaense para jogar em velocidade, principalmente nas costas dos volantes do Flamengo, com o Viveiro e o Speed Mendonça, e a chegada também do Filipinho por ali, né? O Odair Helmas, ele gosta do esquema 3-5-2. Com isso ele foi soltando os alas e imprensando o Flamengo no seu campo. O Flamengo tentava controlar o jogo, queria controlar o jogo, queria tirar a correria do Atlético Paranaense, mas não conseguia. E o gol do Atlético Paranaense não demorou sair, né? Uma falha da zaga do Flamengo, o jogador do Atlético Paranaense cabeceou para dentro da área, a bola sobrou para o Speed Mendonça, ele chutou em cima do Rossi. A bola defensável, o Rossi falhou, o Atlético Paranaense fez 1-0. Com isso, o que o Odair Helmas fez? Trouxe o time para trás, colocou o time do Atlético Paranaense atrás da linha da bola, deu a bola para o Flamengo trabalhar. O Flamengo tinha posse de bola, mas não tinha muita imaginação, né? Não conseguia penetrar na defesa do Atlético Paranaense, que estava muito bem postada, né? O Pedro bem marcado pelos zagueiros do Atlético Paranaense, e o Flamengo não tinha infiltrações pelas laterais. Samuel Lino novamente muito mal, o Carrascal também não fazia uma grande partida, né? E o Pedro com isso ficava isolado, o Paquetá tentando chegar para tabelar com o Pedro, né? Tentando armar o time. Era o jogador mais lúcido do meio de campo do Flamengo. E o Atlético Paranaense apostava no contra-ataque. Já na volta para o segundo tempo, o Atlético Paranaense resolveu atacar o Flamengo. E se não fosse o Rossi, logo com 3 minutos o Atlético Paranaense poderia ter ampliado o marcador, né? Mas o Flamengo tinha bola, tinha posse de bola e não conseguia, né, infiltrações, era muito difícil. O Santos era um espectador na partida, o Flamengo tentava construir com o Léo Pereira, cruzando a bola para a área, o Flamengo arrigou só numa situação, o Carrascal cabeceou no travessão, a bola bateu, quase que o Pedro ainda escora para dentro do gol. Daí o Flamengo dava campo, né? O Viveiros, ele é um colombiano forte, começava a trombar com o zagueiro e sempre ganhava. E numa dessa ele saiu na frente, o Rossi fez 2 defesas e ele chutou no travessão, perdendo o gol, os 2-0. O Flamengo continuou com a bola, com a posse, né? Bruno Henrique já em campo, o Cebolinha já em campo, né? E o Flamengo tentando. O Atlético Paranaense na sua, no contra-ataque, tentando ampliar e quase ampliou com o chutaço do Filipinho de fora da área. A bola bateu no travessão, está tremendo até agora o travessão do Rossi. De tanto insistir, né, o Flamengo nessa jogada, o Léo Pereira encontrou o Bruno Henrique, né, na mesma linha, ele cruzou, o Pedro fez o gol do empate do Flamengo, né? Daí para lá o Flamengo tentou segurar a bola, tentou e quase ainda vira o jogo numa cabeçada do Emerson Royal, que o Santos fez uma grande defesa, né? E no finalzinho do jogo o Danilo foi expulso, fez uma falta no Viveiro, era o último homem, falta, ele tinha que parar mesmo, e o Flamengo traz de lá um pontinho e agora vai jogar contra o Palmeiras no Maracanã, né? Sábado um jogão de bola, um clássico,
Vamos ver como é que o Flamengo se sai. Até o próximo vídeo, um abraço para todos.